no AdWords, eles gastam 15% do orçamento do AdWords em palavras grafadas incorretamente. Porque o usuário escreve incorretamente. Seja por distração, seja porque não sabe escrever mesmo. E você tem que acompanhar essa onda. Se você ficar fechadinho na tua precisão, você pode estar perdendo a conversação. Tá? Então, o bacana é que, com essas novas ferramentas, você consegue, primeiro, abrir o controle, deixar isso mais livre, e você tem hoje outros mecanismos para retomar esse controle depois. Um deles é natural, é a própria convergência que vai acontecer dos próprios usuários. E os outros mecanismos são ferramentas que conseguem lidar com esse tipo de coisa. Seja o search, tá? Sejam mecanismos dinâmicos de agregação, inclusive pessoas. Tá? Isso aqui é uma revisão que foi feita do livro Groundswell pelos próprios autores, onde eles classificam as pessoas de acordo com o papel que elas exercem nas interações. Tá? Muita gente já deve ter ouvido falar da lei do 1,990, né? Que a gente tem 1% de pessoas que geram conteúdo, 9% que tratam esse conteúdo, fazem comentários, fazem críticas, fazem correções, né? E 90% que consomem silenciosamente. Tá? Só que essa análise foi um pouco além disso. Tá? Eles começaram a avaliar e chegaram até em algumas porcentagens, onde você tem, claro que a pessoa pode fazer mais do que um papel, por isso que a porcentagem não vai dar 100. Tá? Mas você tem o pessoal que está na rede e é inativo, a minha conta do Orkut, por exemplo, ela continua lá, é inativo. Tá? Tem os espectadores, que são esses caras justamente que consomem informação, estão lá, que não tem nada de errado. Muita gente critica, o cara só fica... Nada de errado, por quê? Né? Tem o pessoal que começa a se juntar à discussão, ou seja, aquele cara que pega e dá o like, né? Põe um comentário ali. Os caras que coletam informação, os agregadores, tá? Os críticos. Esse termo, ele foi introduzido nessa escada aqui original, não tinha, porque o livro foi escrito antes do evento do Twitter, antes do Twitter ter a força que tem. Eles tiveram que adicionar um degrau aqui só por causa do Twitter, que são os conversacionais. Como eu vou traduzir isso aí? Conversacionais. Que é o pessoal que conversa através desse, que não necessariamente está produzindo informação reciclável, ela está só participando por conversas. E no Twitter tem muito disso. O pessoal se comunicando através do Twitter. Então, tem esse tipo de papel também. E tem, obviamente, os criadores, que eles já chegaram, claro, isso aqui é lá nos Estados Unidos, 24%. Mas isso é bem questionável, essas porcentagens são bem questionáveis. Mas o importante é você ver que as pessoas têm papéis diferentes. E outra, você vai ter papel diferente de acordo com a rede que você está participando. Se você é um exímio jogador de xadrez, na rede de jogadores de xadrez você pode ser um criador. Tá? Mas quando chega a novela, você é só um espectador. Tá? E o que é interessante, né, é que eu pus isso aqui para mostrar que existem aqui dois papéis principais que fazem a agregação da informação. Então, tanto em termos de ferramentas, quanto em termos de comportamento das pessoas, a agregação vai acontecer de uma forma muito mais dinâmica, porque as pessoas sabem acompanhar como as ferramentas estão mudando. Tá? O cara que escreveu um livro, ele sabe chegar no site do livro e colocar um degrau a mais na escada que ele colocou nos milhões de livros que ele imprimiu e vendeu. Porque a coisa é dinâmica, e as ferramentas precisam ser dinâmicas. Assim como o search é dinâmico. Google está constantemente mudando o mecanismo de search. Por quê? Porque o pessoal tenta aprender o mecanismo para poder mudar quando chegar na primeira página. E aí eles precisam mudar para poder manter o resultado relevante, não comercialmente interessante para quem descobriu o mecanismo de busca deles. Então, tanto as ferramentas quanto as pessoas, né, no seu comportamento, precisam ser dinâmicas para acompanhar essa evolução. Acho que é porque eles sabem que vai discutir. Mas acho que era isso. Deixa eu fazer uma passagem por aqui. Mas acho que era isso
Não sei se não sei como é que a gente está de tempo, se a gente tem muito tempo para perguntas. Como é que a gente está de tempo? Está apertado? Eu acredito que esse se não me engano, esse é o último slide. É tão último que ele gravou. Mas agora eu não trabalho mais lá, posso jogar a culpa no Windows. Oi? Se eu te falar que o outro boot é o Ubuntu, você acredita? Mas acho que seria mais ou menos isso aqui mesmo. Enquanto isso, gente, vamos fazendo pergunta, aproveita o vídeo para pensar numa pergunta aí. É bacana fazer a pergunta, todo mundo sai assim, fica inteligente aqui, cara, fazendo pergunta boa. Aproveita a oportunidade, gente. Estou aumentando a pressão? Então, gente, pode fazer qualquer pergunta, porque eu só faço pergunta besta, né? Piorei a pressão. Fala. Eu queria ouvir de você, assim, essa experiência em permitir esse espaço pessoal, para o lado pessoal em si. Você vê se esse pessoal vai até onde, como é que isso está acontecendo? Então, ele só não está acontecendo mais porque as empresas não estão acreditando nisso. As empresas, elas têm um ranço de querer ter o controle, que elas não dão essa voz. Tá? Então, você tem alguma experiência de empresa que deu e até que ponto? Tenho. Eu tenho uma experiência pessoal minha, de uma empresa que deu e depois tirou, e eu pessoalmente não vou nem entrar no mérito do fato de ter tirado, tá? Porque eu vou criticar. Mas é uma experiência minha. Tá? Eu tinha um processo lá dentro da Microsoft, onde a gente fomentava a produção de vídeos por pessoas da comunidade. Tá? Então, o cargo que eu tinha lá era evangelista técnico, era um cara que tinha que fazer com que o pessoal que era empolgado com a tecnologia Microsoft continuasse empolgado com a tecnologia Microsoft. E esse pessoal empolgado, normalmente são fãs da marca, eles geram conteúdo, né? Existe até o termo, né? O User Generated Content. Né? Eles geram conteúdo, isso sempre geraram. Tá? E a empresa, sabendo disso, o que ela fazia? Ela estimulava. Então nós estimulávamos. Assim, olha pessoal, quem quiser fazer vídeos sobre os últimos produtos, façam os vídeos que nós publicamos no nosso canal oficial, que é o TechNet. Tá? Quando você fala isso, o pessoal fica com ele em pé, porque todo mundo que é fã da empresa, ele quer aparecer na página da empresa. Tá? Imagina um cara que é fã de Apple, se ele pudesse aparecer dando um depoimento sobre o quanto ele ama o Apple dele na página da Apple no dia que o Steve Jobs lança o iPad 2. O cara quer fazer isso de graça. Isso para a empresa tem um enorme valor. Então nós pedíamos isso. E eles faziam. Só que nós não tínhamos braço para processar esses vídeos. Porque eu também não posso pegar qualquer vídeo que chegue e colocar no canal oficial. Concorda? Então, a gente não conseguia dar conta. O que acontecia é que o cara mandava o vídeo, aquele vídeo ficava na gaveta. Lembra do operacional? Lembra aquele slide do operacional? Você está no operacional ali, o motor rodando, chega um vídeo, qual que é a prioridade que você vai dar? Você vai parar tudo que você está fazendo para avaliar o vídeo que um fã fez para você? Deveria, né, em respeito a ele. Mas o operacional não deixa, porque tem a meta, porque tem os números a cumprir. Aquele vídeo às vezes ficava 3, 4, 6 meses na gaveta. 6 meses depois a gente ia olhar o vídeo. O vídeo era ótimo. Publica? Não porque mudou o produto. Não porque mudou o produto. Não porque era da versão anterior. Acabou de sair uma versão 2 meses atrás do produto mais novo. Não dá para a Microsoft publicar aquele vídeo. Imagina como esse cara ficava satisfeito. O tempo dele é de graça. Então, o que a gente fez? Pessoal, vocês querem publicar vídeo sobre tecnologia da Microsoft? Publiquem no YouTube. Mas o YouTube é da Google. E daí? É um canal. Publiquem. Porque eu quero informação fluindo. Quando eu falei isso lá dentro, imagina como olharam para mim. Tá? Mas convenci o pessoal. Fala assim, pessoal, pensa bem. Eu tive que me convencer para conseguir convencer. Eu falei assim, pensa bem, gente. Olha que bacana. A gente está usando storage da Google para falar dos nossos produtos. Nós estamos prejudicando o concorrente. Aí eles compraram a ideia. Né? Quer dizer, você tem que falar a língua que o cara entende. Né? Aí compraram a ideia, beleza, vamos fazer isso e tal. Fizemos. Aí, qual que era a questão? Falaram, mas o que mudou? Mudou que tinha outra regra, que era o seguinte, pessoal, vocês assistam seus próprios vídeos e os vídeos bons vocês deem as estrelinhas lá do YouTube.
Aí o que eu precisava fazer? Era só chegar no final do mês e ver que vídeo que tem 5 estrelinhas. Esse aqui, quantas estrelinhas ele tem? Ele tem 65 5 estrelas. Gente, eu só preciso olhar esse. Se ele for bom, eu publico. Porque ele já foi aprovado. A chance daquele vídeo ser ruim é mínima. Ou seja, além de você transferir para os teus usuários a produção do conteúdo, você transferiu aquele papel que você não estava conseguindo exercer, que era da avaliação. Maravilhoso isso. Bacana. Então isso é uma maneira que as empresas poderiam usar, certo? Dando essa abertura. Por quê? Porque a informação já estava ali. Outra coisa, o cara fez um vídeo, no dia seguinte estava no YouTube, e no dia seguinte tinha 1000 views, e o cara ficava contente comigo, mesmo estando no YouTube, que não era nem uma ferramenta minha, nem que eu controlava, mas ele estava contente. Olha que bacana, né? O TechNet me permitiu isso, tá? O que aconteceu com essa ideia? Foi revogada, porque não temos conteúdo. Então é esse o ponto. A coisa acontece se você der aquele ambiente que a gente falou, se você deixar a coisa acontecer. Agora, quando a empresa olha para a coisa, e mais, você enxergou a coisa funcionando, não foi? E a coisa estava funcionando, mas a empresa quer o controle total. Enquanto a empresa quiser o controle total, isso não vai acontecer. Então, dá para fazer. Isso é um exemplo prático que dá para fazer. Entendeu? A gente tem o Fiat Mio. Você viu essa experiência? Dá para fazer, olha, qualquer um pode dar ideia. Chegou um maluco lá e falou assim, olha, é o seguinte, o cara que dirige, abre a porta do jeito que a gente abre é legal. Mas para a pessoa que vai entrar no carro do outro lado, abrir a porta assim é burrice, abre tudo. Abre dessa forma que aí o banco vai ficar mais fácil de eu dirigir. Não tem a direção ali. É verdade. E eles acataram e avaliaram a viabilidade dessa ideia. Então o Fiat Mio é outro exemplo disso sendo posto em prática. Agora, para isso, a empresa tem que estar aberta. Né? Tanto que a pessoa que escreveu esse livro, Groundswell, ela escreveu um outro livro agora, porque ela percebeu a importância que não é só ter a ferramenta. Ela escreveu um livro que chama Open Leadership, a liderança aberta. Porque não adianta você ter ferramentas e conhecer as tecnologias de mídias sociais se você não tiver liderança aberta. Você não cria o ambiente. Então, não sei se respondeu a pergunta, mas deu uma clareada. Acho que vão me jogar para fora aqui por causa do tempo. Deu uma pergunta. A pergunta tem a ver com o fato de você ser muito da área de TI, e acho que a sua visão, para mim, seria bastante interessante escutar. Quando os clientes corporativos começam a seriamente aventar a possibilidade de incluir redes sociais entre os seus colaboradores, mesmo que seja ainda na fase da rede interna, eu estou falando de rede que vai conversar com os clientes, isso é uma evolução que eu conheço quase nenhum caso. E aí eles perguntam, mas você acha que a gente tem que instalar uma aplicação interna aqui ou a gente pode usar alguma coisa aberta que está na internet? Acho que isso é uma pergunta que sempre surge, né? Queria ouvir isso. Aí existem vertentes. Tá? Tem uma vertente, né, e a gente ouviu isso lá no CAEM do próprio Mário Costa da IBM, onde ele afirma taxativamente que ferramentas de redes sociais para uso interno são umas e ferramentas de comunicação externa são outras. Tá? Ele afirma isso como uma verdade absoluta. Eu, pessoalmente, não absorvo isso tanto assim, porque algumas ferramentas precisam desse tráfego interno e externo. Então eu concordo, por exemplo, que algumas ferramentas como a ferramenta de CRM social, eu pessoalmente estou usando uma ferramenta de CRM social, onde ela interage com ferramentas externas, ou seja, então quando eu cadastro alguém no meu CRM, ele vai no Facebook, vai no Twitter e puxa as informações do cara. Mas essa ferramenta é interna. Por quê? Porque eu estou colocando ali todas as interações que eu fiz com esse cara. Então isso é um dado estratégico que eu não quero correr o risco de um Facebook ter um problema.